Olá, meus queridos, bem-vindos ao programa Jardim de Deus, uma clínica para a sua alma. É uma alegria imensa estar mais uma vez chegando até a sua casa para tratarmos de assuntos que envolvem a cura do corpo, da alma e do espírito. Uma abordagem que é psicológica e espiritual, trazendo aquilo que Deus tem para a sua vida até você. Hoje nós vamos falar sobre propósito. Vamos entender o que é, qual a sua importância e como você descobre um propósito para a sua vida. Para basear a nossa palavra de hoje dentro do que diz a Bíblia, a palavra de Deus, eu queria te convidar a ler comigo o que está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 28. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Para começar, vamos entender então o que é propósito. Propósito é um desígnio, é um projeto ou também um objetivo. E por que propósito é importante? Propósito é importante porque ele dá sentido à vida. Existia uma tribo que, muito distante da civilização europeia, sem contatos com a civilização europeia, na época que não se havia internet, e que, ao ser visitada por um pesquisador, ele percebeu que, dentre aqueles povos, não existia casos de depressão. Esse pesquisador era um médico psiquiatra que, no período de 1900, desenvolvia as suas pesquisas na área da saúde mental. Esse homem é o Dr. Carl Gustav Jung. Na sua pesquisa, achando interessante o fato daquele povo não ter o adoecimento vindo de algumas principais patologias da área da saúde mental, como depressão ou ansiedade, por exemplo, ele foi investigar o modo de vida das pessoas daquela tribo. E ao conversar com os líderes da tribo, eles descobriram que eles viviam em prol de um propósito. Aquela tribo acreditava que eles todos os dias fariam um ritual e, ao fazer aquele ritual, o sol nascia. Se eles deixassem, portanto, de fazer o ritual, naquele dia o sol não nasceria. E eles viam nisso um nível de importância muito grande na própria existência, porque eles alegavam: se as pessoas, os homens brancos, nos matarem ou destruírem a nossa tribo, a nossa cultura, toda a humanidade será destruída, porque no dia seguinte, sem esse ritual, o sol não nascerá para ninguém. Perceba que a crença nesse propósito fazia com que eles elevassem a sua presença na Terra, na existência, a níveis muito altos. E essa crença naquilo que eles tinham como propósito de vida faziam com que problemas relacionados à existência, de saúde mental, ligados à questão de existencialismo, ausência de propósitos, isso aí com eles não aconteciam. Consequentemente, eles não adoeciam psicologicamente. Bom, vamos ver então quais são os tipos de propósitos que a gente pode desenvolver. Existem vários, mas tem duas categorias que eu queria agora falar sobre elas com você. Primeiro, vamos falar sobre propósito humano. O propósito dessa tribo, dessas pessoas, tratava-se de um propósito humano, mas da existência do propósito humano é altamente poderoso para o próprio homem. De sorte que você também pode desenvolver um propósito humano para a sua vida.
O que seriam esses propósitos? Os objetivos que você tem na vida, talvez de fazer uma faculdade, ter uma profissão e a partir dali desenvolver aquele trabalho para abranger a vida de outras pessoas, esse talvez possa ser o seu propósito. Talvez você tenha propósitos mais pessoais e familiares, mas que de igual forma existe nele um poder. Propósito, por exemplo, de realizar o casamento dos filhos ou de cuidar de um sítio. Eu me lembro agora que uma vez nós tivemos um estudo feito entre uma grande empresa de petróleo aqui do Brasil. E existia nela uma lenda. As pessoas tinham medo de se aposentar, porque ao aposentarem-se, logo depois de 5 anos, em média, elas morriam. Isso, de fato, era uma lenda. Mas, fazendo uma pesquisa estatística, eles verificaram que essa lenda tinha fundamento. Realmente, o número de pessoas que faleciam logo após esse período de aposentadoria era realmente grande, levando a acreditar de que isso era uma espécie de maldição que acompanhava todo mundo. Acontece que eles, pesquisando a respeito, descobriram que as pessoas que morriam após 5 anos de aposentadoria, todas elas tinham alguma ligação com doenças mentais ou estados de saúde mental precários, como depressão, por exemplo. Uma outra descoberta foi que, devido ao intenso ritmo de trabalho que a empresa impunha aos seus funcionários, a mente deles atingia um nível de estresse muito alto e se aceleravam muito. E quando eles passavam, de repente, para um estado de aposentadoria, a mente não conseguia desacelerar da mesma forma. E aqueles que tinham um propósito, como, por exemplo, cuidar do sítio ou casar uma filha, esses eram aqueles que conseguiam viver bem pós o período de aposentadoria. Aqueles, entretanto, que não tinham um propósito, não se prepararam para essa fase da vida, esses sim eram os que adoeciam e logo depois vinham a óbito. De sorte que, mais uma vez, ficou caracterizado a importância de se ter um propósito. Propósito humano, você pode escolher, definir, seguindo o seu coração, seguindo aquilo que você tem como desejo de realizar ou de ser lembrado após a sua partida dessa vida. Propósito está ligado ao que você precisa fazer para si e para os outros, como sendo o objetivo da sua existência. Agora, existe um outro propósito, que é o propósito divino. Deus tem um propósito estabelecido para a humanidade. E você pode muito bem alinhar o seu propósito ao propósito divino. Qual seria a vantagem de fazer isso? Se você tem um propósito que é exclusivamente seu, você vai ter que trabalhar muito para ele, correndo o risco de conseguir realizá-lo ou de não conseguir realizá-lo. Ou, pelo menos, realizá-lo parcialmente, porque os obstáculos que surgem podem te levar, às vezes, ao impedimento da realização. O propósito divino, diferente desse, ele é imparável. Quando Deus tem um propósito, esse propósito de Deus sempre se cumpre. Ainda que se levantem problemas, adversidades, ainda que se levantem grandes obstáculos, eles não serão capazes de frear o propósito de Deus. De sorte que o propósito de Deus se cumprirá independente das circunstâncias. Então, se você alinha o seu propósito ao propósito de Deus, a garantia de sucesso já existe. Vamos dar um exemplo bíblico. Ana, ela desejava ter filhos. O propósito dela era ter filhos, mas ela era estéril. E ela muitas e muitas vezes
orou a Deus pedindo para que ela pudesse ter filhos. Filhos que talvez atenderiam o seu próprio propósito. Mas a Bíblia conta que um certo dia, Ana faz uma oração diferente. Ela chega no templo e ela ora dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, eu o consagro ao Senhor, para que ele possa desempenhar algum propósito seu. Deus tinha um propósito. Ele queria alguém para o exercício do ministério durante aquele período. Ana tinha um propósito, ela queria um filho. Quando uniu o propósito de Ana ao propósito de Deus, naquele dia, Deus atendeu a oração de Ana. E o propósito dela se cumpriu. A forma mais inteligente de você ter os seus propósitos estabelecidos e cumpridos é, de alguma forma, aliar ao propósito de Deus. Vamos entender um pouco mais sobre isso, então. Bom, o propósito de Deus é Ele quem escolhe quem vai desempenhá-lo. Olha o que a Bíblia diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu quem vos escolhi a vós, para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. Deus escolhe pessoas para realizar o propósito. Outro item importante: os propósitos de Deus são sempre mais altos do que os nossos propósitos. Ele tem caminhos que são acima dos nossos caminhos. De sorte que tem coisas até que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, nem desceram ao coração do homem, e ele já tem preparado para aqueles que nele esperam, que nele confiam. Então, confiar no propósito divino sempre vai te surpreender. Outra característica importante sobre quem Deus escolhe para cumprir o seu propósito é que nem sempre ele escolhe o maior. Muitas das vezes, ou na maioria das vezes, Deus escolhe o menor. Um exemplo bíblico disso, Davi. Davi era uma pessoa muito improvável para se tornar rei de Israel, porque não vinha de uma linhagem real. E dentro da casa de Davi, ele era o menor entre todos os seus irmãos. Contrariando, então, toda uma lógica, Davi é escolhido para cumprir esse propósito de Deus. Observe que quando Deus vai seguir a ordem natural das coisas, ele sempre usa um sacerdote. Mas quando Deus vai quebrar a ordem natural das coisas para escolher alguém para um propósito, ele usa um profeta. Sempre que Deus usou um profeta, ele iria quebrar a lógica e instaurar algo novo. Portanto, para isso, inclui também deixar de escolher aquele que todo mundo acredita que poderia ser, escolher aquele para quem ninguém sequer suspeitava. Dessa forma, o propósito de Deus, ele é para você. Ainda que você pense, eu não estou capacitado para isso, não se preocupe. Deus escolhe aqueles que não são, justamente para confundir os que são e para que a glória não fique com o homem, mas fique com Ele, que é o dono de toda a glória. Uma outra característica importante de você saber que para cumprir o propósito de Deus, Ele escolhe pessoas simples. Sim, Deus não precisa de pessoas com grandes posições, títulos ou fama, não. Pessoas simples. Por exemplo, Deus escolheu Eliseu para substituir Elias. E quando Deus escolhe Eliseu, ele avisa para Elias dizendo que encontraria Eliseu trabalhando lá atrás da 12ª junta de bois, ou seja, num local totalmente invisível, socialmente falando. Mas Deus o enxergava ali. Para unir o seu propósito ao propósito de Deus, você não precisa estar em evidência. Você precisa apenas que Deus te encontre aonde você está, realizando o trabalho que você já está realizando. Mas se Ele achar em você um coração propício, que une o seu propósito ao propósito dele,
ele vai até onde você está. E quando ele chegar até você, ele vai te levar para onde ele quer que você esteja. Outro fator importante que nós precisamos saber antes de alinharmos o nosso propósito ao propósito de Deus é que Deus ele não desiste do seu propósito. Quando Deus escolhe Moisés para libertar o povo do Egito, ele chama Moisés para um diálogo. Moisés agora estava refugiado. Moisés fugiu do Egito, já tinha passado cerca de 40 anos desde a sua saída e no final desse período Deus o chama agora para conversar. E Deus começa a explicar para Moisés qual era o seu propósito. E perceba que Moisés ele vai colocando desculpas para realizar o propósito divino. E Deus vai pacientemente respondendo a todas as perguntas de Moisés. Quando Moisés questiona que não sabia falar, por exemplo, Deus diz, não tem problema, eu já dei um propósito para a vida de Arão. O propósito da vida de Arão é atuar justamente onde o seu propósito não consegue operar. De sorte que você não tem que ser perfeito ou conhecedor de tudo. É justamente na sua fraqueza ou na sua deficiência que o propósito de uma outra pessoa vai se firmar. É assim que Deus trabalha. Quando Deus, então, explica tudo isso para Moisés, surpreendentemente, Moisés resolve dizer, Deus, manda outro. Quando Moisés diz, Deus, manda outro, a Bíblia fala que, então, somente então, acendeu-se a ira de Deus sobre Moisés. Ou seja, enquanto Moisés apresenta dificuldades, Deus vai apresentando soluções. Mas quando Moisés se recusa, aí Deus se ira. E a grande lição que nós aprendemos com isso é o seguinte: o seu propósito sempre vai te causar ira quando alguém tocar nele. Quando você tem um propósito e alguém fere esse propósito, você vai sentir essa ira conforme Deus também sentiu quando Moisés toca no propósito. Se você quer descobrir, então, qual é o propósito de Deus que está alinhando-se com a sua vida, a primeira característica é saber que o propósito de Deus não é sobre você, é sobre Ele. E o desejo e a vontade dele. E segunda coisa, é você saber que o propósito de Deus em você sempre vai te causar ira toda vez que alguém tocar nele. Então, por exemplo, se você fica irado com questões voltadas para corrupção, voltadas para abusos, voltados para maltratos, o seu propósito está envolvido com isso aí. Deus está te chamando para trabalhar justamente naquilo que está te incomodando e é por isso que isso te incomoda. Se você, por exemplo, se comove ou se ira diante de toda a corrupção que você vê no meio político, o seu propósito está no meio da política, para entrar lá e modificar isso tudo. O seu propósito sempre vai te causar ira toda vez que alguém feri-lo. Outra coisa importante é nós entendermos que o propósito de Deus nunca beneficia uma pessoa só. O propósito de Deus sempre beneficia a muitos à sua volta. Todas as ações que você executa dentro de um propósito divino, pode ter certeza, elas não vão atender só ao seu desejo, mas ela vai ajudar a muitos. Isso porque o propósito de Deus não é sobre o nosso ego. O propósito de Deus é sobre Ele, a vontade dEle, para que para Ele seja toda a honra e toda a glória. Quem busca a glória própria não está alinhado com os propósitos de Deus. Quem busca satisfação do próprio desejo, apenas isso, como enriquecimento, para poder ter uma vida boa, isso aí é um propósito humano, mas não é um propósito divino. O propósito divino sempre vai completar o seu propósito humano, atender às suas expectativas, mas sempre vai beneficiar outras pessoas, porque isso
de alcançar os outros ao invés de pensar em si, isso é divino. Deus, ele alcança os que dependem dele. E essa é a característica de quem está envolvido num propósito que vem da parte de Deus. E por último, eu quero te falar que um propósito de Deus, para você executá-lo, não precisa que você seja altamente capacitado para depois ser envolvido em um propósito. Não. Ele, Deus, te capacita para aquilo que Ele está te designando. Claro que aquilo que te vier às mãos para fazer, você deve fazer. Estudar, ler a palavra, orar, manter a comunhão e o contato com Deus, mas a capacitação vem justamente dessa comunhão e contato com Deus, que vai, através do seu Espírito, te conduzir em todos os passos diante desse propósito que já está estabelecido. De sorte que você não precisa se preocupar em eu não sou capacitado o suficiente. Alinhe o seu propósito ao propósito de Deus e Ele vai arrumar todos os meios para te capacitar e vai fazer com que esses meios cheguem até você. E você só vai precisar dizer, eis-me aqui. Sobre o propósito de Deus, Ele tem um propósito de alcançar toda a humanidade e levá-las a uma nova vida em Cristo, ou seja, uma mentalidade de filho de Deus para se viver aqui nessa terra e também no porvir. Sobre o cumprimento desse propósito, Ele estabeleceu a igreja, dizendo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E o apelo de Deus continua ecoando desde o Antigo Testamento até hoje, dizendo, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Se você está buscando um propósito para a sua vida e quer que ele seja infalível, você só precisa agora dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento nas tuas mãos a vida dessa pessoa que nesse instante está propondo em seu coração alinhar os propósitos da sua mente aos propósitos de Deus. Ajuda-os a entender como alcançar isso. Aqueles que não têm conhecimento de um propósito para viver nessa terra, que possam simplesmente tomar conhecimento do seu propósito e se unir a ele. De sorte que toda ideia de vazio, de inexistência, cesse agora e comece a surgir sentido, alegria, paz para a vida aqui nessa terra e no porvir. Abençoa-os poderosamente com a presença do teu Espírito que os guiará em toda a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero recomendar para você o livro do pastor Jorge Linhares, chamado É Tempo de Lavar as Redes, Prontos para Obedecer ao que Jesus Mandar. Esse livro fala sobre propósito. É quando você adquire um propósito alinhado ao propósito divino e está pronto a entender e a obedecer a ordem do Mestre a seu respeito. Lembrando que os caminhos dele são sempre mais altos do que os nossos caminhos. Fique agora com os testemunhos de quem passou pela clínica Jardim de Deus e já tem bênção para contar para você. Então, a princípio eu vim acompanhar o meu marido, mas como Deus tem um propósito para todas as coisas, né? Eu creio que não era isso que ele queria. Então eu aprendi muito, foi surreal o que eu vivi aqui. E assim, eu dou uma sugestão, né, para quem vem para a clínica, né? Vem para a clínica Jardim de Deus, é maravilhoso. A gente coloca nossas emoções todas no lugar, é um lugar de Deus mesmo. Realmente o nome faz jus, né? Porque é uma clínica de Deus, é maravilhoso. Nós vivemos coisas surreal aqui. Amém, a paz do Senhor, irmãos. É a primeira vez que eu venho aqui na clínica, maravilhado pelo tratamento de todo mundo, o comprometimento, né, a princípio, e assim, tudo que eu vim em busca, estou saindo daqui completo, renovado, e faço um apelo, venha mesmo para a clínica e aproveite o máximo, que vocês tiverem dúvida, tal lugar de esclarecer as dúvidas é esse daqui, viu? Que Jesus abençoe, estamos aguardando vocês aqui. Amém. Faça como eles, venha viver também o sobrenatural de Deus, ser surpreendido aqui nesse lugar. Nós aguardamos você. E se você quer ser uma das próximas pessoas a ter um testemunho como esse para contar, entre em contato com a gente que nós estamos aqui prontos para te ajudar.
você consegue falar conosco através do nosso WhatsApp 31 99720 9899. Você também consegue acesso aos nossos conteúdos através do Instagram, @Clínica Jardim de Deus. Lá você participa das nossas lives e tem informação sobre todas as atividades do nosso ministério. Também no nosso site, clinicajardimdedeus.com.br, onde você vai encontrar, além de todas as informações sobre o nosso ministério, também o local onde você vai fazer a inscrição para participar da nossa imersão Clínica Jardim de Deus. São 3 dias de transformação da sua vida e todos os detalhes estão explicados ali no nosso site. É resposta de Deus para você. E para você que precisa de um contato mais pessoal e urgente conosco, nós temos o culto Clínica Jardim de Deus acontecendo todas as quintas-feiras, às 19h30, na sede da Igreja Batista Getsemane. Nós estaremos aguardando você e será maior prazer recebê-los para juntos alcançarmos o melhor de Deus para a sua vida. Portanto, que Deus o abençoe a você e a sua casa e nos encontramos no próximo programa.